Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Conhecimento Nerd. E hoje nós vamos tratar de um assunto que eu recebi pedidos nos comentários para poder fazer sobre, ok? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre como as pessoas meio que manipulam você sem que você perceba, né? O que eu acho um assunto bem interessante, já que hoje em dia eu conheço várias pessoas que utilizam algumas técnicas interessantes para poder influenciar você a fazer alguma escolha ou algo assim. Por exemplo, você já saiu de uma conversa meio que pensando, ai, por que eu concordei com isso? Eu não queria fazer isso. Ou então você já conheceu alguém que em poucos minutos você consegue ter uma impressão de como ela é. Por exemplo, você acaba de conhecer ela e você tem a impressão de que ela era extremamente confiável sem nem saber explicar o motivo, sabe? Às vezes a gente tem assim impressões da pessoa, né? Que é uma coisa muito importante, né? Quando você conhece uma pessoa, a primeira, assim, nos primeiros 10, 15 segundos que você passa com ela, você já tem mais ou menos assim uma impressão de como ela é, né? Então, em 5 minutos que você tá ali conversando, interagindo, você meio que já tem uma imagem completa de como ela é, né? Então, o nosso cérebro, ele meio que toma muitas, tipo, milhares de decisões usando alguns atalhos para poder economizar energia, né? Isso é bem útil por causa disso. Ele economiza energia, ele poupa trabalho. Mas isso também significa que nem sempre ele vai estar julgando as pessoas pelos motivos certos, né? Então, você conversa com aquela pessoa, você tem algumas impressões sobre ela que nem sempre estão completamente certas, porque não definem completamente ela, né? Por exemplo, eu anteontem tive uma aula de filosofia, onde a minha professora falava que as pessoas elas conhecem as outras por muitas características dela, ou dela, dele, delas, deles. E bom, as pessoas elas têm características marcantes delas, né? Então, por exemplo, essa minha professora, uma característica que eu acho muito marcante dela são os cachos loiros dela, que eu acho lindos. Então, né? Cada pessoa a gente vai conhecendo por características. Não tem quando você tá conversando com alguém e aí você fala, ah, o fulano, sim, eu conheço ele. É aquele lá que é moreno, é aquele lá que é branquinho, loiro, não sei o que, cacheado, cabelo liso. A gente conhece as pessoas por essas características. Ou então, ah, é filho de fulano, é pai, mãe de fulano, é não sei o que. Então, né, tem essa questão. E hoje eu quero conversar sobre alguns fatores que influenciam essa nossa percepção, perdão, e por que isso pode nos tornar vulneráveis às manipulações das pessoas, né? Às vezes as pessoas nem percebem que elas estão manipulando ou então já sabem o que estão fazendo exatamente. E eu vou meio que dividir o nosso vídeo em alguns blocos, tá? Pra gente falar sobre assuntos, né, relacionados. Agora vamos para o bloco um, que é o nosso cérebro ama tirar conclusões rápidas. Bom, vamos começar falando sobre primeiras impressões, né? As primeiras impressões, elas são muito importantes. Eu fiz até alguns cursos aonde os professores falavam muito sobre primeiras impressões, tipo, nos primeiros 20 segundos, não me lembro exatamente o número, a pessoa já consegue concluir mais ou menos se ela vai estar gostando daquela pessoa, se ela vai ser da mesma vibe dela ou não, sabe? A gente vê se a gente vai com a cara da pessoa ou não, basicamente. Então, primeiras impressões, tipo, passaram imagem legal, mas principalmente a personalidade da pessoa, porque aparência, vamos ser sinceros, né? Preconceito é uma coisa horrível. Então, aparências não são contadas aqui, beleza? Vamos falar sobre personalidade, sabe? Sobre consciência. A gente vai vendo que aquela pessoa, ela tá meio que no nosso nível, entende? A gente conhece aquela pessoa, a gente vê, ah, ela fala bonita, ela é mais cabeça, ah, ela fala uma linguagem popular, ela é mais das trends, sabe? A gente julga a pessoa assim, vamos ser sinceros, né? A gente julga bastante as pessoas. Então nem adianta esconder isso, né? Então,
primeiras impressões são importantes, é isso que eu vou dizer. Agora, como o cérebro ele completa as informações que faltam? Por exemplo, se a gente pergunta para uma pessoa alguma coisa e ao invés de responder, ela fica meio desconfortável e a gente completa, por exemplo, pergunta de uma pessoa importante para ela e ela meio que evita, assim, hesita em responder, a gente pensa, poxa, a pessoa morreu ou aconteceu algo assim, né? Às vezes a gente tem esses pensamentos exagerados que, né, acontece esse tipo de coisa. Então o cérebro, ele gosta muito de preencher lacunas, né? Eu estava estudando hoje de manhã mesmo, não, ontem de manhã no caso, porque eu tô gravando esse vídeo um dia antes, então foi ontem de manhã. Na estante, no caso, há um tempinho atrás, eu estava estudando e assim, eu vi que o cérebro ele não gosta de lacunas, ele quer preencher informações. Ele recebe um pedaço de informação, ele vai atrás para conseguir o resto da informação, né? A gente gosta de ser bem informados, né? E também tem outra coisa nesse bloco que eu quero falar, que é o fato da gente interpretar expressões, tom de voz, postura, mesmo quando a gente pode estar errado, a gente interpreta bastante, né? Tem muita gente que vive de interpretação, literalmente, sabe? Tem gente que é contratada para interpretar as coisas, né? Então, tem gente que interpreta sonhos, tem gente que interpreta um monte de coisas. E nós, naturalmente, interpretamos a as ações das pessoas, né? A gente interpreta, por exemplo, se a pessoa tá mais cabisbaixa, se ela tá mais eufórica, mais hesitante, mais se ela tá excitada. Então, né, a gente também interpreta, ela tá falando mais baixinho, ela é mais calma, ela tá triste, ela tá falando mais alto, mais alegre e tudo. A gente vê se ela tá mais feliz ou não. A postura dela, né? Se ela é mais reta assim, se ela tá mais no quadrado dela, se ela é mais curvadinha assim, mais quietinha, fechada. Então, a gente interpreta bastante as pessoas, né? Às vezes a pessoa ela parece fria só porque ela fala pouco, ou então ela parece muito simpática porque ela sorri muito, ela parece saber mais da oralidade porque ela conversa melhor, sabe? Mas será que isso realmente diz quem ela é, né? Então, a gente interpreta tanto a pessoa que a gente cria uma imagem para ela mesmo sem saber nada daquela pessoa. Então, né, é uma coisa interessante sobre as pessoas. Agora, vamos para um segundo bloco, que é nem tudo que parece linguagem corporal realmente é, né? Eu posso comentar aqui muitas coisas que viralizam na internet, né? Por exemplo, nem todo olhar significa interesse, sabe? Às vezes as pessoas estão conversando assim. Eu vi inclusive um vídeo sobre isso. Não sei se foi no YouTube, se foi no TikTok ou alguma coisa assim. Eu vi que muitas pessoas, eu achava que era só eu, assim, gente que eu conhecia. Muitas pessoas, quando elas estão conversando, a pessoa tá falando ali, a pessoa. Eu tenho muito. Eu tinha muito, na verdade, um costume de prestar atenção na pessoa só quando eu conseguia ver a linguagem labial dela, sabe? Eu prestava muita atenção porque às vezes eu perdia as palavras que eu ouvia. E muitas pessoas, elas pensam que quando o que tá ouvindo, né? Me fugiu a palavra agora, mas a pessoa que tá escutando, ela olha às vezes para a boca da pessoa quando ela tá falando e o que tá falando acha que é atração, sabe? Às vezes tem lugares que a gente olha, por exemplo, uma paisagem, a gente vê nos olhos da pessoa se ela gosta ou não daquela paisagem, né? Tem gente que se apaixona por paisagens, por objetos. Eu mesma adoro paisagens da lua, paisagens escuras, sabe? Porque eu acho que tons neutros, tons escuros são os meus favoritos, né? Cruzar os braços nem sempre significa defesa. É só tipo, é uma ação normal. Eu cruzei os braços aqui, tudo normal, sabe?
evitar contato visual. Nem sempre evitar esse contato visual vai significar mentira. Por exemplo, eu tenho uma colega que eu converso muito com ela e a gente não se olha nos olhos, até porque, né, não é necessário. Eu vejo muito nas séries, né, eu estudo um pouco de atuação e eu vejo que parece assim, quando a gente assiste os personagens conversando, parece que é mais sincero, assim, quando ele olha nos olhos. Inclusive, eu já estudei coisas sobre, aonde falam que olhar nos olhos da pessoa fixamente significa que ele é mais verdadeiro, que ele está falando de coração, sabe, tudo. Nem sempre desviar esse contato visual vai significar que ele não está sendo sincero, é só o jeito da pessoa, sabe? O nosso cérebro, ele adora criar histórias usando poucas informações. Então, né, às vezes a gente aumenta a informação para ter mais história para contar, né? Chamada fofoca, né? A gente recebe uma informação pouca e depois a gente aumenta para ficar mais interessante para contar para o nosso amigo, para nossa amiga, né? Então, é uma coisa interessante a se pensar, né? O contexto, ele vai importar muito também, né? Dependendo de como a pessoa é, esse negócio de linguagem corporal não vai servir, sabe? Tem pessoas que não estudam isso, então não sabem disso. Então, né? Eu me sinto muito segura às vezes, porque eu sei que dependendo do lugar que eu estou, tudo o que eu sei sobre essa parte de psicologia não vai importar muito. Então eu posso fazer tudo o que eu não posso fazer para uma pessoa que eu sei que vai saber dessa informação. Não sei se deu para entender, mas é isso aí. O terceiro bloco que eu vou falar aqui é sobre o que realmente pode nos deixar vulneráveis. Ok, agora vamos entrar na psicologia, tá? Que vocês sabem que eu sou muito fã de psicologia, né? Tanto é que vários vídeos do meu canal falam sobre isso, psicologia, neurologia, filosofia. Se você quiser dar uma olhada, só tá aqui embaixo. Conhecimento nerd, vai dar tudo certo, beleza? Então, também vai entrar aqui inseguranças, ok? Por exemplo, pessoas que elas precisam muito de aprovação. Eu acho que eu até já falei isso em alguma live ou em algum vídeo, eu não lembro muito bem. Mas as pessoas, né, os seres humanos, eles naturalmente, irracionalmente, necessitam estar com outras pessoas, eles necessitam de companhia. E a aprovação dessa companhia é muito importante, né? As pessoas, né, algumas delas, eu me incluo nisso, têm muita dificuldade de dizer não. Então, né, dependendo da pessoa, a gente sente assim meio que uma culpa em dizer não para as pessoas. Então a gente só aceita porque, né, aceita porque dói menos, né? E é melhor prevenir do que remediar, porque a gente não sabe as consequências que vão acontecer se a gente dizer não ou sim. O sim é mais provável de ser aceito do que o não. Então, né? Agora, a questão da culpa também. As pessoas sentem culpa facilmente, né? Algumas Existem pessoas que sentem essa culpa mais do que outras, sabe? Eu, por exemplo, quando eu tô lendo fanfics, eu me identifico muito com o personagem, e daí, se ele tá sentindo culpa, eu tô sentindo culpa também, entende? É tipo essa questão mesmo. Tem pessoas também que acreditam que elas precisam agradar todo mundo, sabe? Elas sentem que se alguma pessoa não estiver satisfeita, ela não tá fazendo certo, beleza? Então, tem pessoas que elas fazem o que fazem porque tem a aprovação dos outros. Então, às vezes, ela não tá sendo ela mesma só porque ela precisa dessa atenção, ela precisa dessa aprovação, ela precisa agradar todos, entendeu? É uma coisa que é muito importante na manipulação. Lidar, né, provocar mesmo essas inseguranças das pessoas, né? Porque a pessoa meio que se sente pressionada, né? Agora, falando de influências, inclusive, né? Vamos para o bloco 4, acho que é o 4.
nós vamos para o bloco 4, que é como algumas influências acontecem, beleza? Então, assim, por exemplo, a pessoa ela pode estar muito pressionada naquele lugar a tomar uma decisão. Então, a pessoa ela está sendo muito pressionada por todos a, por exemplo, dizer sim ou dizer não muito rápido. Ela não vai ter tempo para pensar, né? As pessoas elas precisam de tempo para refletir todas as possibilidades de uma decisão que ela vai tomar, entende? Eu mesma, eu preciso de bastante tempo, porque eu testo muitas possibilidades, né? Então, eu preciso de um tempo para decidir se eu quero ou não aquilo realmente, se eu vou ou não fazer aquilo. Então, eu preciso de vontade própria para fazer algo. Então, as pessoas pressionando a decidir uma coisa rápida que não mostram as possibilidades do que pode acontecer é algo bem chato, assim, sabe? Outra coisa, inclusive que volta no bloco anterior, as frases elas fazem a pessoa sentir culpa, né? Frases que fazem a pessoa sentir culpa, né? A gente, ai, você vai deixar a gente na mão assim mesmo? Olha, por que você vai fazer isso? É assim, né? Então tá bom. Essas frases e outras, elas fazem as pessoas se sentirem culpadas e fazem ela mudar de opinião muito rápido, porque elas sentem essa culpa. Então, né? É complicado. Outra coisa, a sensação de que todo mundo concorda, menos você. Então a pessoa, nossa, você vai fazer isso mesmo? Tipo, todo mundo aqui tá aceitando, por que só você não quer? Todo mundo tá concordando, então por que você vai discordar, sabe? As pessoas, elas querem fazer você seguir essa opinião popular mesmo. Então, né, é uma coisa meio triste, né? Porque a gente sabe, todo mundo tem insegurança, gente. Não adianta você tentar esconder. Todo mundo tem insegurança, né? Outra coisa, elogios usados para abaixar a nossa guarda. Então a pessoa chega, ai, você tá tão bonita hoje, você fez isso, você fez aquilo, e depois ela vai te jogando aquelas facadas, sabe, até fazer você aceitar alguma coisa que ela queira que você faça, né? Ela vai te influenciando ali, te guiando, né, por esse caminho até chegar no que ela realmente quer, né? É uma famosa estratégia para enganar as mães, por exemplo, né? Muitas crianças utilizam isso, né? Que a gente sabe que, no caso das mães, pelo menos a maioria, é uma brincadeira, assim, né? Chega, ai mãe, você tá tão bonita hoje, posso sair com meus amigos? Alguma coisa assim. Mas no caso de outras manipulações, são casos mais sérios, né? Então, né, é uma questão bem interessante. Agora, vamos para o último bloco, né, o bloco 5. E aqui eu vou te fazer algumas perguntinhas. Primeiramente, quando alguém quer que você decida imediatamente alguma coisa, pergunte por quê. Por que você tá tão apressada para mim decidir algo? Por que você tá tão. Ah, você quer uma resposta tão rápido? Por que você não deixa eu pensar um pouco? Essa coisa vai ter algum malefício para mim poder não pensar nas possibilidades e recusar, né? Quando alguém diz que só você pensa diferente, né? A opinião popular tá certa. Será que é verdade mesmo? Será que alguma pessoa já discordou disso? Ou já concordou com algo que os outros discordam, né? Quando você muda de opinião, foi porque você analisou melhor o que aconteceu? Ou foi porque você sentiu uma pressão psicológica para poder aceitar, de recusar algo, né? Então, né? Manipulação nem sempre parece essa manipulação. Na maioria das vezes, ela tá ali escondida debaixo de alguma coisa, né? Escondida por trás das palavras. Muitas vezes ela vai parecer carinho, parece uma preocupação com você, parece um conselho, parece a urgência para tomar aquela decisão. E justamente por isso é tão difícil perceber. Você
tem pouco tempo, você para poder reagir, você não consegue, sabe? E o objetivo não é desconfiar de todo mundo, é aprender a pensar bastante antes de agir, né? Por isso que algumas pessoas elas são devagares para entender algo, porque elas pensam bastante antes de responder, né? Por exemplo, na escola, que a gente escuta, né, a professora perguntando para vários alunos aleatórios uma pergunta. Isso aconteceu comigo anteontem na minha aula de inglês. A minha, não sei se foi na de inglês, não, foi na de filosofia. A minha professora, ela perguntou o que você queria, o que você é, né? Quem você é? Aí ela foi perguntando e aí eu fui pensando na minha resposta. Eu pensei em várias respostas, mas eu acabei dizendo, eu posso dizer que eu ainda tô me descobrindo? Porque assim, é a verdade, né? Ninguém, muito menos na minha idade, sabe completamente quem é. Então é interessante a gente responder com sinceridade, porque eu conheço muita coisa de mim mesma, mas eu ainda tenho muita coisa para descobrir. Então, né? Eu não tô completamente desenvolvida e eu não posso dizer o contrário, né? Eu não vou mentir. Então, ah, quanto melhor você entende como a sua mente funciona, mais difícil fica para qualquer pessoa decidir por você. Porque você é quem vai ter o controle de si mesmo, beleza? Então, se vocês gostaram desse tema, eu posso trazer uma parte 2, beleza? Falando sobre esses vieses cognitivos, falsas memórias, né? Ou o famoso déjà vu, outros fenômenos da psicologia que afetam essas nossas decisões, porque não são só pessoas, né? Na maioria das vezes são, mas também tem outro elemento por trás, nem que seja envolvendo pessoas, porque é verdade, né? Eu só vou dizer isso por enquanto. Então, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, beleza? Deixasse assim nos comentários qual o assunto que vocês querem ver no próximo vídeo, ou alguns assuntos pra gente falar na próxima live, que talvez saia no sábado que vem, beleza? Mais ou menos ali umas 3, 4 horas, ou no máximo 5, beleza? É o meu limite para fazer as lives. E dura em torno de 1h30 a 2 horas, beleza? Então, é isso aí mesmo. Se você tiver gostado, deixa um likezinho aqui embaixo. Não dói, eu prometo. E vai me ajudar bastante. E também a levar esse vídeo para mais pessoas, né? Que gostam desse negócio assim. Porque eu acho técnicas de manipulação muito, muito legais e importantes da gente saber. Não só aplicar, né? Porque aplicar é um negócio muito sério. Que se você for novo, por favor, não mexa com isso, tá bom? Deixa você ganhar mais maturidade e consciência do que você está fazendo, né? Ou vai fazer. Mas assim, é um negócio interessante pra gente aprender, pra não se deixar ser manipulado, beleza? Então é um negócio muito, muito importante. E é isso, né? Espero que você tenha gostado. E, bom, kisses. See you in the next video and bye bye.